Chegar na universidade no Brasil é uma façanha que pouco mais da metade dos jovens de 18 a 24 anos consegue. Uma luta passar no vestibular, uma luta conseguir financiamento e se manter na universidade por 4 ou 5 anos também gera um custo alto que muitas famílias pagam com um sacrifício imenso. E quem consegue superar todas essas barreiras ainda não está livre de enfrentar um inimigo interno, a depressão. Quem trabalha na universidade ou com atendimento aos jovens percebe que é cada vez mais comum os relatos de universitários que apresentam a doença ou outros tipos de transtornos mentais, né? Também muito transtorno de ansiedade. Para a gente falar sobre tratamento, causas destes transtornos, está aqui no estúdio já o médico psiquiatra Marcos Gebara, que é diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, e por telefone está acompanhando essa conversa a universitária Júlia Andrade. Ela teve depressão e daqui a pouquinho ela vai falar com a gente também. Bom, inicialmente, doutor Marcos, obrigada pela sua presença aqui. O senhor tem 41 anos de psiquiatria, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual é a causa principal, qual o motivo que leva os jovens hoje ao consultório. Bom, esses motivos são muito variados, né? Mas como nós estamos falando de universitários de uma determinada faixa de idade, a gente tem que entender que essa faixa etária é uma crise vital, chamada crise vital. É uma transição muito importante na vida do indivíduo, porque ele passa da condição de estudante ou de filho para a condição de profissional, de pai, de responsável por aquilo que ele vai fazer. Ele ganha mais autonomia nessa fase da vida, é isso? Porque a gente está falando aí de jovens de 18 a 24 anos. É claro, anos. Ele ganha mais autonomia, mas ele ganha mais responsabilidade e, por conseguinte, mais pressão. Eu vou contar um episódio breve. Eu me lembro quando eu, há 40 anos atrás, estava me formando e estava terminando o internato em medicina. O nosso preceptor de internato chegou para a turma e disse: vocês agora são médicos, vocês são habilitados a praticar atos médicos e vocês são responsáveis por tudo que vocês fizerem. Eu desenvolvi uma gastrite de estresse que eu levei meses para curar, porque você passa da condição de um tutelado, um assistido, né, que tem os professores para te dar respaldo, etc., e é jogado no mercado e você passa a ser responsável por tudo que você fizer. E no caso da medicina, então, que é pior, né, porque você está lidando com uma função de altíssima responsabilidade, a pressão é imensa. Não só com a vida, como também, no caso de vocês, né, psiquiatras, com a mente dos outros, né? E aí também pessoas com a mesma expectativa, com ansiedades, né? E talvez com a mesma pressão que vocês estavam sofrendo naquela época. Sim, mas imagina, né? o rapazinho que está se formando lá com 23, 24 anos e que vai trabalhar num pronto-socorro, que vai atender um infartado, vai atender um baleado, vai atender um traumatismo crânioencefálico, são coisas graves que ele tem que dar conta. É claro que tem colegas mais velhos que estão lá trabalhando e que ajudam, etc., mas ele, nesse momento, ele assumiu a responsabilidade e ele paga pelo erro, né? Não tem nenhum professor para estar lá ensinando para ele. É a vida como ela é naquele momento, exatamente, né? A partir daquele momento. Então, ali... Essa transição é uma transição que cria uma condição de estresse, é um fator estressor ambiental muito poderoso que causa, nesse momento, deixa o indivíduo mais vulnerável, dependendo da resiliência de cada um, obviamente, mas deixa ele mais vulnerável a desenvolver um quadro psicopatológico. Que tem a ver com isso, né? Como você lida com as questões, né? Quer dizer, com os problemas, o estresse, os problemas da vida, tudo isso a gente vai estar exposto o tempo inteiro. Mas como cada um vai envergar, né? Já que a gente está falando em resiliência, a resiliência de cada um é diferente, né? Aquilo que pode ser muito pesado para você pode não ser para mim e vice-versa. Então a gente tem um sistema compensatório aí para poder lidar com essas situações estressantes. Mas a doença, enquanto fenótipo, aquilo que vai aparecer, ela será necessariamente a soma das vulnerabilidades genotípicas do indivíduo. Digamos, das fraquezas. Das fraquezas genotípicas, né, com as quais o indivíduo vem equipado, ela é a soma disto com os fatores estressores ambientais, que podem ser muito mais poderosos para um do que para outros, não é? Então, essa situação de estresse permanente
principalmente se ela for crônica, ela cria uma situação favorável para a eclosão de transtorno de ansiedade, depressão, etc. Quer dizer, não é à toa que a gente está vendo, né, os jovens realmente sendo pressionados e eclodindo, como o senhor falou, em doenças, né? A gente até vai chamar para essa conversa, então, a Júlia. Júlia, você está nos ouvindo bem? Oi, estou ouvindo sim. Júlia, você chegou a fazer até o 5º ano de jornalismo, né? E aí você mudou para o direito há 2 anos. Isso, eu queria saber como é que foi no seu caso. Você teve uma depressão e o que você já diagnosticou, já entendeu que desencadeou essa depressão? No início, quando a gente tem a depressão, a gente não consegue identificar muito bem o que está acontecendo. Como eu falei, quando eu tive a depressão, eu estava passando até por um momento bom da minha vida, assim, afetiva e etc. Só que hoje, quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a entender melhor, eu vi que essa questão de pressão em relação à minha profissão, a como eu deveria me desenvolver, a crescer tão nova, influenciou diretamente nas minhas escolhas e, consequentemente, na depressão e nas crises de ansiedade que eu tinha. E aí eu comecei a faculdade com 17 anos, para 18 mais ou menos, fiz jornalismo, só que eu não era feliz, eu não gostava. Eu cheguei a começar a ter síndrome do pânico indo para a faculdade, eu tive que trancar um semestre da faculdade e foi quando eu tive que começar a reaver tudo isso e perceber que não era esse caminho que eu queria seguir. Agora, doutor Marcos, deve ser bastante comum isso, né? No meio do caminho o jovem perceber. E talvez, até para a gente livrar o jovem de tanta responsabilidade, eu acho que a prerrogativa mais bacana que a gente tem nos dias de hoje é: você não precisa ser para o resto da vida a mesma coisa, né? Eu acho que o mundo contemporâneo está nos dando essa chance de mudar a rota. Tudo bem aos 40 anos você fazer outra coisa, outra atividade. Então, essa é uma pressão enorme. Uma menina, um menino com 17 anos, né, chegando na universidade e pensando, eu tenho que ser isso para o resto da vida. Não pode ser assim, né? Você imagina que tem uma expectativa enorme sobre ele, com 17 anos, que não está nem formado ainda biologicamente, o sistema nervoso ainda não está completo, né? Ele chega na universidade sob uma expectativa monumental da família, né, principalmente, dele próprio, porque ele chega lá, depois de tanto sacrifício, né, dele, da família, de todo mundo, ele chega lá e ele acha que ele tem que dar conta. Ou seja, ele se cobra muito, né? Além de ser cobrado pela família, Sim. né? Foi isso que aconteceu com você também, Júlia, nesse caso? Ou você teve o apoio da sua família, eles logo perceberam que você não ia dar conta sozinha? Olha, a minha família sempre foi muito tranquila em relação a isso, mas eu concordo muito com o que o doutor falou, que a família tem uma ação direta nisso, mas eu quero fazer um adendo, assim. Eu acho que os cursos, as escolas hoje, elas também contribuem demais para essa ansiedade que incide sobre as pessoas. Porque eu me lembro na época do meu 3º ano que era muito assim, vamos lá, vocês têm que estudar, vocês não têm que dormir, vocês precisam só estudar, porque vocês têm que ser alguém na vida. Então, essa mensagem também eu acho que causa muito essa ansiedade na gente, de ter que saber o que quer para o resto da vida com 17 anos. Então, tem que mudar tanto na família, dentro de nós mesmos, com maior autoconhecimento, e nas escolas também, que eu acho muito importante. E como se a gente já não fosse alguém na vida, né? Sim, como a gente já está no mundo, a gente só. já está sendo alguém, né? Isso ainda hoje, porque isso é quase que um clichê do passado, né? Estudar para ser alguém na vida. A gente sabe que a educação é a base de tudo, mas você já é alguém, né? E aí com isso, doutor Marcos, o que eu vejo muitas vezes é que o jovem, o adolescente especialmente, ele não curte a caminhada. Porque é como se fosse assim, ele vai passar pela faculdade, pela escola, aí ele vai chegar na universidade e vai estudar para ser alguém na vida, né? Esse salto não existe, esse salto está na cabeça do inconsciente coletivo, quase isso, né? Pois é, a Júlia está falando aqui dessa questão de ter que estudar, e eu recebo todo dia estudos mostrando que não adianta isso, né? Que o rendimento intelectual, o intelectivo, ele fica muito melhorado, ele é otimizado quando o indivíduo dorme, quando o indivíduo toma sol e quando ele tem lazer, tá certo? Então não adianta o sujeito ficar virando noite, estudando, achando que isso vai melhorar o rendimento. Não é assim. O estudo tem que ser regular, mas o sujeito tem que ter um tempo para dormir,
senão ele não vai render. Ele tem que ter um tempo para fazer exercício, porque o exercício físico, ele promove a produção de neurotrofinas, que são proteínas neuroprotetoras, que são boas para o desenvolvimento do sistema nervoso e o funcionamento do sistema nervoso. Entende? Então, se ele não tiver isso, o rendimento dele vai cair cerca de 20%. Né? E talvez assim, a mesma coisa, como você não deixa um filho ficar 8 horas na frente de um computador, né? Ficar 8 horas estudando também não é produtivo, né? Isso que o senhor está destacando. Isso varia para cada um, mas tem que ter o seu tempo, né? Tem que ter o seu tempo de lazer, tem que ter o seu tempo de sono, tem que se cuidar da saúde, né? E tem que tomar sol, tem que fazer esporte, enfim, tem que ter, não tem jeito, né? Júlia, e em algum momento você percebeu também que você não estava sozinha. Eu queria saber como é que foi o apoio dos seus amigos, porque nessa hora é tão bom, né, a gente ter um amigo assim para confidenciar, para falar com a gente sobre aquele problema, alguém que entenda, né, não só o médico, claro, porque aí você procurou o tratamento, né, como seus pais estavam te dando apoio, mas eu queria saber como é que foram os seus amigos nesse momento. No início eu passei um bom tempo sem contar para ninguém o que eu estava vivendo, porque ainda existe muito esse estigma, né, sobre a depressão, tanto com as pessoas em volta, quanto com você mesma, você não acredita que você tem aquilo. Mas a grande mudança na minha vida foi quando eu comecei a falar disso e eu vi que era importante falar. É muito importante programas como o Conexão também, que falem disso para as pessoas entenderem. Eu comecei a perceber que as pessoas, além de se solidarizarem, de certa maneira, ainda existe muito preconceito, mas tem pessoas que dão a mão, existem muitas pessoas da minha idade que também têm a mesma coisa e que também precisavam escutar aquilo e que também precisavam de alguém que falasse daquilo abertamente, sabe? Então foi muito importante essa troca e eu comecei a ver que as pessoas, que os universitários estão realmente com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, porque eu não estava sozinha. Eu acho que é muito importante isso, de você entender que você não está sozinha. E hoje você ajuda outros, né? Isso. Júlia, eu queria agradecer a sua participação aqui e dizer que, infelizmente, o jornalismo perdeu você, mas o direito ganhou a Júlia, a doutora Júlia, né? Obrigada. Até uma próxima vez, então, que você tenha um bom tratamento e uma vida plena daqui para frente. Obrigada. É muito importante essa ligação com a depressão, que vocês falem disso. Muito obrigada por ter me dado a oportunidade de falar. Que bom, ótimo. E essa escuta é tão importante, né? A gente até vai ver agora uma reportagem que foi feita pela UPF TV, que é uma emissora parceira aqui do canal Futura, né? Lá na UPF, que é a Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, eles têm um centro de apoio psicológico para os alunos. Pode rodar. Este local funciona como um porto seguro para os estudantes da Universidade de Passo Fundo. É um lugar que serve como um espaço de acolhimento, de escuta e mediação aos alunos. O Serviço de Apoio ao Estudante da UPF conta com uma equipe multidisciplinar que envolve psicólogos, psicopedagogos, psiquiatra, monitores e funcionários. Os alunos têm acesso aqui de várias maneiras. O aluno pode agendar e vir por sua conta, ele pode ser encaminhado por um dos psicólogos ou psicopedagogos, pode ser encaminhado pelo curso, às vezes ele vem encaminhado por um colega, né? E a principal demanda, entre muitos, mas o que mais se observa é ansiedade. Então, é uma fase peculiar da vida em que eles estão se profissionalizando, mas não estão profissionalizados. O Lucas é um dos tantos estudantes da UPF que busca auxílio no SAIS. Ele é formado em Publicidade e Propaganda e agora faz pós-graduação em Marketing e Gestão de Negócios. Ele começou o atendimento em 2016, uma época difícil para ele. Porque eu estava no final do curso, estava com TCC, né? Estava com projeto experimental, que é uma atividade que a gente tem no curso de publicidade. Trabalhando também? Trabalhando, né? Longe de casa, minha família residia em outra cidade, eu estava já residindo aqui em Passo Fundo. E aí foi complicado, a cobrança era muito grande, o nível de exigência de ambos os dois trabalhos finais que eu tinha pela frente, né? Dar conta ainda das atividades do trabalho para poder se manter aqui em Passo Fundo, né? Então tudo foi uma sequência de fatores que influenciaram e que de fato não me faziam com que eu conseguisse ter sucesso na realização do TCC e também do projeto experimental. Qual o aluno mais comum que procura aqui? Então nós vamos ter assim uma
moça que saiu de casa pela primeira vez, que está na área de ciências biológicas, né, em que eles têm um confronto com algumas coisas menos bonitas da vida, né, que passam por uma situação de desestabilização, ou não tiveram um desempenho acadêmico que esperavam, ou romperam um relacionamento. O setor, além de servir como uma escuta ao aluno, também oferece ajuda para quem tem algum tipo de deficiência. Os visuais recebem textos em fonte maior, os auditivos, tradução em libras. Os que têm deficiência motora são ajudados nos deslocamentos em ônibus e sala de aula. Já no caso do Lucas, é um serviço que tem sido essencial. Porque eles não só me ouviam, como também conseguiam me conduzir, me orientar de uma maneira muito acolhedora. Acho que isso é o que resume o setor e os atendimentos aqui, porque acolhe o aluno naquela condição em que a gente está. E se eu for fazer um comparativo de como eu estou hoje, como aluno da pós-graduação, é totalmente diferente. E eu sei o quão grande foi o impacto, né, desse atendimento do SAIS naquele período em que eu estava e hoje. Bacanas. Lembrando que TCC é o trabalho de conclusão de curso, né? Para quem não lembra o que é essa sigla. Bom, e a Universidade Federal da Bahia também tem feito um trabalho de escuta, de acolhimento desses jovens, procura não fechar os olhos para esse problema, né? Então, o Marcelo Veras, que é psicanalista e assessor especial lá da UFBA, está com a gente no Skype para contar um pouquinho desse trabalho. Marcelo, eu te agradeço pela sua participação, viu? E eu imagino aí, nesse momento, a sua ansiedade também para participar aqui do programa. Né? Olá, né? Assim, foi muito bom esse convite da gente poder falar um pouco, né, do que é esse programa, que já tem um nome um pouco provocativo, quer dizer, o nome é PSIL, que é Psi Universidade. Então, o PSIL, ele é um programa que ele foi surgindo espontaneamente, ele está apenas começando, na verdade, né, há mais ou menos 6 meses, onde o principal é tentar refletir sobre o estar em conjunto e suportando e tolerando as diferenças na vida acadêmica, na vida universitária. Então, ele é um programa que ele pensa digamos, a saúde mental, mas ele transcende um pouco, não a saúde mental no conceito só de patologização, mas do bem-estar. Que é o que esse jovem precisa, né, Marcelo? Porque ele se sente mais acolhido, a universidade ela já é muito grande, né? Os campos universitários são aqueles lugares assim que você se sente meio perdido. Você já não está com seu pai, sua mãe, aquele mundinho confortável que você vivia ali do ensino médio, né? Que é uma pequena transição para a universidade. E aí eu queria te perguntar também a questão da frustração desse jovem, porque eu sou mãe de um adolescente, então eu vejo muito isso. O jovem de hoje, talvez na nossa época também, não estou querendo criar o abismo geracional, não, mas me parece que hoje o jovem tem mais problema para lidar com a frustração, né? O que nós identificamos na Universidade Federal da Bahia é que talvez existe uma mudança mesmo do que era essa universidade, o que era a universidade pública talvez há 10 anos atrás, e o que é a universidade pública hoje, por exemplo, com as políticas de inclusão social, das políticas de cotas, o que fez com que agora a gente tenha também, além de questões ligadas à separação da família, eu costumo dividir mais ou menos de que, assim, eu estava ouvindo até o meu colega, o Marcos Guevara falando, é verdade. Quando os estudantes eles entram na universidade, parece que toda a questão, até psicológica, ela gira muito mais em torno da separação. Separação do núcleo familiar, afirmação numa outra comunidade. Na grande maioria das vezes, nos campos, por exemplo, a Universidade Federal tem campus no interior da Bahia. Nós temos um campus como, por exemplo, em Vitória da Conquista, que 70% dos estudantes não moravam na cidade. Então, eles têm sofrem muito por não conhecer o território. Eles chegam ali para começar um curso e se separam muitas vezes pela primeira vez da vida de um ambiente rural. Alguns alunos saem do ambiente rural e vão parar agora numa cidade sem a mínima referência de como conviver com aquilo ali. Mais a gente vai se aproximando do final do curso, mais a gente percebe que a angústia maior já não é mais da separação da família, mas da empregabilidade, de como enfrentar o mundo.
né? E é aquele momento onde a gente vê também muita frustração. Eu vi aí, por exemplo, que a Júlia teve uma mudança de rumo na vida dela, que é no momento em que se coloca seriamente na balança o que é o desejo e o que é a necessidade, né? Muitas vezes vem aí uma certa frustração que, claro, se não for bem cuidada, não for muito bem acolhida e de uma certa maneira exposta, ela vai caminhar para um quadro depressivo mesmo, mais sério, muitas vezes. Então, E aí, por esse aspecto, porque a gente está falando, né, de 2 núcleos de excelência, a gente está falando de uma universidade federal e da UPF lá no sul do país, né, com esse acolhimento já. As universidades que ainda não conseguiram, né, montar essa estrutura para atender o aluno, o que você sugere nesse momento, doutor Marcelo? Olha, principalmente as universidades públicas, elas passam por diversas crises que acabam impactando. Nós temos, por exemplo, uma série de serviços que já aconteciam ali, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia, ela tem 3 hospitais, tem serviço psiquiátrico, ela tem 2 CAPs, que são aqueles centros de atenção psicossocial, que fazem parte do universo da própria universidade, mas que não dialogavam entre si. Então, a gente sentia que quando a gente tinha um jovem estudante, por exemplo, ou com surto psicótico, ou que a gente sabia que tinha uma tentativa de suicídio, nem a própria universidade, que é um universo, como você falou, né, Lisa, muito grande, são 50 mil pessoas convivendo, né, nesse ambiente da Universidade Federal da Bahia, conhecia o que poderia fazer. E aí a gente percebeu que os próprios estudantes haviam começado a puxar pelas mídias, pelas redes sociais, a organizar grupos de escuta, né? Então, o que nós fizemos? Nós começamos a nos aproximar um pouco disso para discutir um pouco os problemas que eles trazem, que são sempre, por exemplo, na Bahia, muito grande a questão do racismo, a questão das questões de gênero são muito importantes aqui, então o preconceito, a segregação dos cotistas, o ambiente dos cotistas exige todo um cuidado especial, né, até para evitar que haja uma rejeição. Agora, com as novas portarias, né, com o que vem avançando em termos de inclusão social, nós temos também esse universo que vocês mostraram aí na reportagem, cada vez mais presente, é que a Universidade Federal vai ter que lidar com uma média agora por semestre de entrada de 1.000 a 1.200 pessoas com deficiência, né? Ou seja, que tem deficiências motoras, tem deficiências, né, às vezes de audição, visual. E que é louvável que isso esteja acontecendo, né, Marcelo? Se a gente pensar aí, sei lá, 30 anos atrás, as pessoas escondiam seus filhos em casa, né? Isso é genial que você falou. Essa pessoa chegando na universidade é fantástico. A gente está dando vários passos aí adiante, né? Mas a lição que um deles me deu, foi um cadeirante, foi tão bacana, a gente aprende, na verdade, né? O ponto da universidade, a gente aprende mais até do que ensina. Ele diz o seguinte: olha, muito bem, muito obrigado que vocês estão fazendo rampas, estão adequando, mas isso não é tão importante para mim, porque se não tiver rampa, mas tiver uns colegas preparados para carregar minha cadeira, não, você vai participar também. Se não adianta ter a inclusão por normas, se a gente não prepara o espírito da comunidade universitária para acolher as diferenças. Então, nós percebemos, por exemplo, que, curiosamente, uma das maiores portas de entrada que a gente passou a ter para as questões, né, de sofrimento subjetivo na Universidade Federal vinha da ouvidoria da universidade. As pessoas iam se queixar e, como a ouvidoria era muito sensível, ela percebeu que ali havia muito mais conflitos do que propriamente questões de denúncia. Ela começou, a ouvidora, a perceber o seguinte: olha, muito bem, eu ouvi sua queixa, muito bem, e aí o que o senhor quer que a gente faça? O que a senhora quer que a gente faça? Não queria nada, eu só queria falar. E foi aí que a gente percebeu o tanto que é importante criar espaços de escuta. Então, como a gente vem trabalhando? Nós temos a escuta singular, ou seja, a gente vem formando psicólogos, a gente tem psiquiatras, a gente tem esse atendimento mais focado mesmo para o mal-estar de cada um, na singularidade dele, de como ele sofre. E temos também espaços de escuta maior, onde são discutidos temas fundamentais da vida universitária, né, como esse. Marcelo, eu vou ter que te interromper, infelizmente. Você me desculpa, porque o nosso tempo acabou agora e aí as coisas complicam muito. Peraí, eu te agradeço, parabenizo pelo trabalho que vocês têm feito aí, viu? E eu acho que é exatamente isso. Você deu um pouco esse pulo do gato, caminho das pedras, né? Quer dizer, estava tudo desaguando lá na ouvidoria e a partir disso vocês foram então identificar onde estavam os grupos de apoio e tudo mais e o que já tinha
consolidado como uma espécie de teia e a partir dali vocês estão desenvolvendo esse trabalho tão bacana há 6 meses, né? Obrigada mais uma vez, viu? Até mais. Muito bom, obrigada. Doutor Marcos, obrigada por sua presença aqui também. Eu acho que o jovem sempre precisa desse apoio, né? Dessa escuta, como se falou tanto nesse programa, né? A gente tinha muita coisa para conversar, né? Muito mais assunto para desenvolver aqui. Mas eu queria deixar só para finalizar que a mudança de comportamento do jovem, ela tem que ser percebida por alguém. Quando o jovem vai desenvolver algum problema, ele muda o comportamento. Então, a queda de rendimento escolar, o isolacionismo, a busca pelas drogas... É um sinal de que esse jovem precisa de ajuda. Você tem que botar o olho nele, né? Olha ele começa a se isolar. Botar o olho nele, gente, o acabrunhamento. É isso, porque a gente deixa, né, de tutelar, de ajudar, Sim, e eles ficam soltos e perdidos. Que Doutor Marcos, infelizmente, nosso tempo acabou. É uma pena. A gente vai continuar esse assunto sempre aqui, né? Falar da mente, do coração e da mente dos jovens. Obrigada e até uma próxima.